A minha mãe tá dormindo, eu tô com medo de falar um pouco alto demais e acordá-la. Oi, gente, voltei. Vim gravar um vídeo muito especial hoje. Como vocês viram no título do vídeo, o vídeo é sobre Halloween. Halloween, os cristãos, uma polêmica bastante, assim, polêmica, né? E o negócio é... Um dia eu tava fazendo uma maquiagem de Halloween na minha cara, um dia, tipo assim, semana passada. E aí, minha mãe chegou e começou a brigar comigo. Você tá fazendo maquiagem de Halloween, isso é do demônio, e não sei o que, não sei o que. E eu fiquei tipo, claro que não, eu não tô fazendo com essa intenção. Eu tô fazendo com a intenção de me divertir, uma coisa artística, uma coisa legal. Mas aí, ela não concordou comigo. Eu falei assim, pois eu vou estudar o Halloween. Eu vou estudar esse negócio pra eu poder ter base, pra eu poder falar pra minha mãe e provar pra ela que não tem nada a ver. O que aconteceu? Comecei o meu estudo e fiz o que? Troquei de lado, amores. Fiz a minha pesquisa, passei várias semanas assim, 2 semanas estudando sobre o Halloween. E foi uma coisa muito edificante pra minha vida e eu espero que edifique a vida de vocês também, entendeu? Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo, ele é do ponto de vista cristão, por mais que eu não goste de rotular essas coisas, mas é do ponto de vista cristão. Vi os dois lados da história também, então vamos começar. Deu que eu fiz uma pesquisa no Word, amor, são 4 páginas. 4 páginas de pesquisa. Esse vídeo vai ficar bastante comprido, mas eu acho que vai valer a pena. Porque é legal a gente conhecer mais de Jesus, conhecer mais das coisas que a gente faz, né, pra gente não fazer merda. Então, Halloween, assim, começou muitos anos atrás, tipo, muitos anos mesmo, antes da Igreja Católica ter a influência que ela teve na história, dos povos celtas, que eram tribos espalhadas por toda a Europa. Eles tinham uma comemoração chamada Samhain, eu acho que é assim que se fala. E essa festa significava o fim do verão deles e um ano novo. Então, assim, eles comemoravam por 3 dias o ano novo. Essa festa era a festa mais importante do calendário deles. Tanto é que eles faziam uma festona, né? As datas dessa festa eram dia 31, dia 1º e dia 2 de novembro, né? E 31 de outubro. Que hoje em dia, que depois que a Igreja Católica apareceu e queria meio que, tipo, né, apagar essas festanças, assim, pagãs, que eles chamavam de pagãs, eles colocaram outros significados nos dias. Então, dia 31 é a Vigília de Todos os Santos, é isso? Deixa eu ver aqui. Isso. Dia 1 é Dia de Todos os Santos e dia 2, Dia dos Finados, que hoje em dia, mas antigamente era a celebração do Ano Novo total. Esses dias de comemoração, eles eram relacionados a espíritos, fantasmas e a morte, porque eles acreditavam que no dia 31, o véu que separava o nosso mundo de um mundo sobrenatural, que seria o mundo dos mortos, não, esse véu, tipo, rasgava e os mortos andavam entre a gente conseguia ver e tinha essa relação, entendeu? Uma coisa boa pra gente entender essa relação de mundo, né? Existe o nosso mundo e um outro mundo sobrenatural. Se você assistir aquela série Stranger Things, não é? Não tem o mundo upside down? Então, eu não sei como é que fala esse termo em português, mas o mundo ao contrário lá que eles conseguem enxergar. É um mundo igual o que eles vivem, mas modificado com uma realidade sobrenatural. Então é meio que isso daí, entendeu? Enfim, eu vou encurtar a história porque eu não tenho como eu contar a história toda, senão vai ficar muito comprido. Nessa época eles faziam vários jogos, existiam várias tradições e sempre relacionada a essas coisas meio dark, entendeu? Meio escuras. Essas coisas relacionadas a fantasmas, espíritos e morte vivo e vivo andando entre morto, morto andando entre vivo. Era assim, entendeu? Todo mundo junto. Aí a Igreja Católica entrou, começou a influenciar bastante, né? E aí foi o que eu falei lá, eles criaram as datas, mudaram o significado das datas e eles faziam uma festa parecida com a festa dos pagãos. Colocou o gospel no meio, um pouquinho de religião aqui, um pouquinho de religião ali e pronto. Virou uma celebração, a Igreja Católica começou a celebrar o Halloween também. E aí quando a Igreja Católica fazia essas festas, eles faziam pra quê? Para celebrar os santos. Então eles colocavam as máscaras, ao invés de colocar máscaras de monstros, de demônios, eles colocavam as máscaras dos santos e faziam uma festa tradicionalmente que eram dos celtas, mas modificadas para a igreja. Agora, pra gente entender os símbolos do Halloween, temos vários símbolos, mas os principais são a bruxa,
o morcego, a abóbora, o gato preto, a vassoura, a vela e a aranha foram os exemplos que eu peguei. O símbolo da bruxa é simplesmente porque as bruxas estavam na origem do Halloween, no povo, na cultura dos celtas, então elas fundaram o Halloween. Bruxas são o principal símbolo do Halloween, é a bruxa. A história da abóbora é uma coisa que eu descobri, assim, interessante, uma história interessante que eu não sabia, que um homem chamado, Jack O'Lantern, acho que é assim, Lantern que fala, esse cara, ele conseguiu enganar o diabo, a morte, e aí ele também não foi aceito no céu quando foi pra ir pro diabo lá, ele conseguiu enganar o diabo. E aí ele ficava andando aqui entre o mundo, entendeu? Dizem que é assim que foi criado o outro mundo, porque o cara conseguiu enganar. Isso, gente, mas é há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. E ele perambulava, né, pelo mundo, sem ninguém ver ele, porque ele tava morto, com um pedaço de nabo. Ele colocava fogo no nabo e andava pelo lugar com o nabo. Então, tipo assim, antes de ser abóbora era nabo. Por que que virou abóbora? Porque quando o Halloween foi para os Estados Unidos e começou o povo a celebrar o Halloween nos Estados Unidos, eles não tinham nabo com muita abundância. O que eles tinham com muita abundância era a abóbora. Então eles mudaram o nabo pela abóbora pra, né, fazer aquela parada toda de esculpir a abóbora e colocar a lanterna, a luz dentro. Então esse é o símbolo da abóbora. Agora vamos para o morcego. O que que um morcego significa? Eu vou pegar meu papel e eu vou ler exatamente a definição que está escrita. Representam o mundo das trevas, o sombrio e o noturno. Bem leve. Assim, energia levíssima do morcego, representatividade levíssima, nenhum problema para nossa alma. O gato preto, estão relacionados às bruxas, porque diz a lenda que as bruxas se transformavam em gatos e também poderiam se incorporar em pessoas já mortas. Então, a relação do gato é totalmente conectada com a da bruxa. A vassoura até que tem um significado legal. Assim, continua sendo darkness por conta das outras coisas que ela tá relacionada. Mas eu achei o significado meio interessante. Eu vou ler também o significado dela para vocês verem o que significa, olha só. A vassoura simboliza o poder feminino e a limpeza de pensamentos e energias negativas. Então, é isso que no Halloween ela representa, né? As bruxas usavam como transporte, mas para o Halloween ele tem essa simbologia que eu achei até meio que interessante. Eu nem sabia que a vela tinha uma simbologia no Halloween, tipo, eu achava que era pra iluminar a abóbora e Halloween e coisas escuras e vela, suspense, eu achava que era isso. Mas ela tem sim um significado também. O significado da vela é: nesses dias da celebração do Halloween, as pessoas, os mortos, né, vinham pro nosso mundo e conseguia visitar os seus parentes. Então, os parentes dessas pessoas acendiam velas para eles conseguirem achar o caminho deles de volta para onde eles estavam depois das comemorações. E por último, nós temos a aranha. Eu já vi vários significados da aranha. Eu já vi o significado da aranha que, se você encontrar com uma aranha no dia do Halloween, pode ser um falecido seu incorporado na aranha vindo te visitar. Já tá com 21 minutos de vídeo, eu vou passar o resto da minha vida editando esse vídeo pra postar. Eu vou ler também o significado da aranha pra vocês, porque, tipo, são 3 palavras, adjetivos que definem ela. Então, ó, podemos citar o perigo, a diligência e a sabedoria. Então, essas são as simbologias principais do Halloween. Agora vamos analisar o Halloween hoje na sociedade, né? A gente vê que o Halloween não começou nos Estados Unidos, veio, né, da Europa, e hoje ele é mais enraizado na cultura dos Estados Unidos. Mas se você analisar o que virou o Halloween, vocês podem ver que era uma festividade totalmente religiosa e que hoje virou uma coisa mais capitalista. E muitas vezes as pessoas olham mais pelo lado da diversão, de se fantasiar, de sair pra pedir doce ou travessuras e não sei o quê. Então, assim, é mais uma coisa da cultura mesmo, tipo festa junina pra gente aqui no Brasil, é pra eles lá. Vamos pra coisa séria agora. Eu
tava procurando alguns vídeos no YouTube e achei um vídeo de uma ex-bruxa, que hoje ela é cristã. Ela viveu lá por muito tempo da vida dela, ela foi bruxa. Então, eu achei interessante as coisas que ela falou. Ela falava das coisas que os bruxos e os satanistas fazem no dia do Halloween. É claro que não são todos, não vou generalizar, porque eu acredito que não são todos os bruxos e satanistas que... Satanistas? Satânicos. Não sei, mas fica no ar aí. Eu vou até deixar o link dos 2 vídeos que eu assisti dela aqui embaixo. Ela tem um blog, tem um canal no YouTube, eu achei super legal, só que é em inglês. A maioria das minhas pesquisas eu fiz em inglês porque é uma coisa que tá mais enraizada na cultura de lá. Então assim, ela falou algumas coisas que eu fiquei, caracas, uau. Esse cara aqui, chamado Anton LaVey, ele foi fundador, pra quem não sabe, eu não conhecia ele também, ele foi fundador da igreja satânica. Ele já faleceu, mas a igreja continua aí de pé. Pra eles, tem 3 datas, 3 feriados que são mais importantes, que é a Páscoa, o Halloween e o Natal. Olha isso, né? Mas o Halloween é como se fosse o mais importante, porque é um dia dedicado pro Satanás. Palavras delas dizendo que eles gostam muito de ver cristãos participando disso, porque é como se fosse tipo assim, os trouxas achando que não tem nada a ver, tem tudo a ver, e estão aí se lascando participando do Halloween. Porque isso te abre pro seu lado negro, o lado do negro, né? Nós somos seres humanos e nós temos o nosso lado luz e o nosso lado negro. E aí o Halloween é uma data que o que evidencia é o nosso lado negro, porque a gente faz uma maquiagem aterrorizante e a gente atua como se fosse aterrorizante, então você acaba evidenciando mais o seu lado negro do que o seu lado luz. Eu sei que existem muitas pessoas que falam, mas eu não vou celebrar o lado mal do Halloween, eu vou fazer só porque é uma coisa divertida, só pra me divertir. Mas não tem como você escapar muito do mal do Halloween, porque realmente para os satânicos e para os bruxos, o dia 31 de outubro, ele tá relacionado ao quê? O que eles fazem nesses dias? Eles abusam de bebês, abusam sexualmente de bebês, de animais, de adultos, eles sacrificam pessoas, sacrificam animais. Para quem? Para Deus que não é. Vamos ser sinceros, para Deus que não é que eles sacrificam essas coisas. Então, não tem como muita gente escapar desse lado escuro do Halloween, porque o Halloween foi criado numa base escura. A base dele é uma coisa escura, uma coisa ruim, uma coisa que não faz bem pra gente. Então, assim, aqui no Brasil, creio que não tem muitos casos e com certeza não vou ser ingênua de acreditar que esses sacrifícios só acontecem no dia 31 de outubro. Com certeza em outras festividades ou outros dias comuns que não tem data, um feriado importante, acontece o que acredita também, mas eu penso que espiritualmente é muito mais pesado no dia do Halloween, porque é um dia criado para o Satanás ser adorado, e a gente não pode esconder isso, não tem como a gente evitar evitar esse lado, porque luz e treva, assim, elas não convivem juntos, entendeu? Não tem como você colocar uma coisa santa e uma coisa que faz mal pro ser humano, pra alma e pra mente do ser humano, andarem juntas. Não tem como você ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, não tem como você estar com um pezinho na luz e o outro pezinho na escuridão. Não tem como. Tem até um versículo que eu vou falar mais na frente que tem a ver sobre isso também. Então, assim, é muito real que bebês são abusados, animais são sacrificados, pessoas, mulheres e homens são sacrificados nesse dia, e com certeza devem ter muito mais coisa aí por trás que a gente não sabe. Então, assim, eu, depois de ler todas essas coisas, de ouvir essas coisas brutais que acontecem no dia do Halloween, e nem é só por causa disso também, toda a forma com que foi criada, o significado dos símbolos do Halloween. Eu sei que o Halloween já passou, né? Mas no dia do Halloween eu via ministros de louvores, pessoas que eu me inspirava muito, do Elevation Worship, do Hillsong, pessoas que se fantasiavam suas crianças e levavam pra pedir gostosuras ou travessuras. E eu ficava, como assim? Como assim? Na minha cabeça eu ficava, mano, eles devem ter alguma explicação pra isso, não é possível. Eles devem ter alguma explicação pra
eles estarem celebrando o Halloween, sabe? E aí eu fui atrás de saber quais eram as explicações. Então eu achei alguns artigos, eu não achei muitos, eu achei só dois. Dois artigos escritos por cristãos que celebram Halloween. E aí, um desses artigos dizia que não tinha nada a ver com os celtas, que era uma coisa totalmente diferente do que isso que a gente pensava. E eu não vou enrolar muito nessa teoria, porque é basicamente isso. Não vou estender muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas a essência do que alguma dessas pessoas que são crentes e celebram o Halloween é essa. Falo que a origem dos celtas e tal não tem nada a ver, uma coisa que a história inventou, que realmente não foi isso. Mas se você olhar pro que é hoje, gente, você se fantasiar de um monstro terrível pra assustar crianças não, pra assustar todo mundo. Você se fantasiar, você fazer uma maquiagem de uma boneca demoníaca, de uma caveira, que significa morte. Se você pegar os significados do Halloween, morte, escuridão, sabe? Terror. Se você pegar os significados do que ele é hoje, já é uma desculpa pra você não participar, já é uma coisa darkness, já é uma coisa escura demais. Não precisa nem de você saber a origem é só pra você saber que você não deve mesmo participar. O outro cara que eu li, ele falou bem assim, que o Halloween é um dia pra você socializar com os outros, porque todos os dias do ano você tem trabalho, você tem escola, você tem estudos, você tem um monte de coisa, você não consegue socializar com as pessoas. E aí no dia 31 de outubro, ele serve pra isso, pra quebrar esse clima, entendeu? Pra ficar todo mundo junto, sair, se divertir pedindo gostosura, travessura. São dias que os pais estão com os filhos pra eles saírem e não sei o que. Realmente uma ideia muito legal. Se você olhar por esse lado, é bastante divertido, com certeza. Mas, galera, campo espiritual não é brincadeira. O demônio não brinca de ser demônio, então a gente não vai brincar de ser crente também, entendeu? Se você olhar pelo mundo espiritual, isso é muito, extremamente pesado, entendeu? Isso são só desculpas. Se essa fosse realmente a essência do Halloween, até que ia tudo... Nossa, até que ia assim, até eu ia participar do Halloween, sabe? Mas essa não é a essência do Halloween. Isso só são desculpas e significados que você tem pra você mesmo, que essa pessoa tem pra ele mesmo, do dia do Halloween pra ele estar com o filho dele, socializar mais. Mas essa não é a essência e nem a ideia original do Halloween. Ele falava também que se o Halloween é uma festividade pagã, o Natal também é. Aí... essa história do Natal já é história para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo assim, falando do Natal, eu faço com o maior prazer, porque eu amo Natal. Eu tô quase terminando, eu juro. Faltam só duas coisas pra gente falar. Mundo espiritual. Vamos entender o que é o mundo espiritual primeiro, para vocês entenderem que você olhando realmente para as coisas terrenas, o Halloween não tem nada a ver, se quiser participar pode. Mas nós, como os cristãos, a gente sabe que existe o nosso mundo aqui, o mundo material, e o mundo imaterial, que é o mundo espiritual. Se você não sabe o que é o mundo espiritual, eu vou explicar agora. O mundo espiritual é o campo de ação de anjos e demônios. É um mundo igual ao nosso. Lembra do início do vídeo que eu falei do Stranger Things? É basicamente aquilo. Os anjos e os demônios vivem nesse campo, nesse mundo espiritual, e a gente vive no nosso. E assim, o mundo espiritual, ele é constantemente em guerra pelo motivo de... o demônio, ele não brinca de ser demônio. Então, o demônio, ele fica ao seu redor o tempo todo. Ele fica aqui, ó, louco ao seu redor, falando assim... eu vou te pegar a qualquer momento, deixa você vacilar um pouquinho que eu te pego. E aí os anjos, pra protegerem a gente, eles ficam, tipo, lutando com os demônios lá no mundo espiritual, entendeu? Basicamente é isso. O demônio, ele já sabe, ele tem a consciência de que ele já perdeu, que ele vai perder. Não é que ele vai perder, né? Ele já perdeu. Mas ele tenta fazer o máximo de estrago possível na sociedade, conseguir o máximo de almas possível pra ele, pra ficar, tipo assim, ele ficar com 90% da sociedade, só 10% ficar lá com Jesus. Então, no mundo espiritual, os demônios ficam tentando influenciar o nosso espírito, né? Como eu falei, e os anjos ficam, tipo... batalhando e ajudando a gente a recusar as tentações e papapá, essas coisas todas que vocês sabem.
Pra eu entender mais essa parada do mundo espiritual, não sei o que, Deus também é um ser espiritual. Ele é imaterial. Deus não tem um corpo. Quem tem um corpo é Jesus, porque ele desceu na terra pra salvar a gente, não sei o que. Então Jesus esteve aqui em carne e osso pra gente. Queríamos ter visto isso pessoalmente? Queríamos, mas não foi possível. Seria o máximo abraçar Jesus. Vocês imaginam que massa que seria? Ia ser top demais, mano. Deus, ele é um ser imaterial. Por mais que ele usa de meios materiais para fazer com que a gente o entenda, mas ele não é material, ele é imaterial, ele é espiritual. E aí eu lembrei que uma vez eu li um livro que falava sobre isso, sobre Deus ser um ser espiritual e um mundo espiritual e papapá. E aí eu peguei esse livro e encontrei uma parte que fala uma coisa muito bacana, olha só. Durante o encontro de Jesus com a samaritana em João 4, ele fez uma declaração extremamente importante a respeito da sua natureza essencial. Eles conversam sobre a devoção quando Jesus disse: "Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito." Observe que espírito não vem procedido de um artigo, ou seja, não é Deus é o espírito. Deus é espírito, a sua essência e a sua originalidade é espiritual. Vou até deixar o nome do livro aqui para vocês verem, porque o livro é sensacional. Para encerrar essa parte de mundo espiritual, para a gente entender como funcionam as coisas, eu vou ler isso daqui para vocês, que é sensacional, olha só. Prontos? Segurem, apertem os cintos para vocês verem isso daqui. É por isso que o que você faz com o seu corpo não é prioridade para ele, mas o que você faz com o seu coração. Porque o que acontece com o seu corpo será consequência do que se passa no seu coração, no seu espírito, no seu interior. Não preciso dizer mais nada, não é mesmo? O que ele quis dizer assim, ó. Pra Deus, ele não tá nem aí pro seu corpo, ele tá aí pro seu coração. Mas o que aconteceu com o seu corpo é fruto do que o seu coração tá cheio. Esquentou. Agora fez calor, eu fiquei empolgada. Chegamos na última parte do vídeo que eu vou nomear como temos que ser luz. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. No dia do Halloween, a energia é muito escura, é uma energia muito pesada. A gente deve sempre estar procurando energias boas para estar ao nosso redor. E o Halloween não tem uma energia muito boa, né, amores? Vocês querem Bíblia? Eu vou dar a Bíblia. Não ia fazer o vídeo inteiro sem citando somente um versículo, né? Solamente um versículo. Separei aqui 4 versículos para a gente analisar os versículos e comparar com o Halloween. Primeiro versículo é 1 Coríntios 10, 21. Pega a Bíblia de vocês, o celular, abre uma aba na internet e leia junto comigo. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Lembra aquela hora que eu falei que você não pode ficar com um pezinho na luz e um pezinho nas trevas? É basicamente isso. Você não pode comemorar o Dia das Bruxas, o Halloween, e dizer que você está fazendo isso pro Senhor, porque não tem como, né, fazer isso. Quando você participa do Halloween, quando você celebra essas festividades, se fantasia, leva o seu filho para pedir gostosuras ou travessuras, ou você vai mesma, você tá tentando beber do cálice de Deus e o cálice do demônio ao mesmo tempo, mas não tem como. O outro versículo é em Efésios 5, 11 e 13. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então, não podemos relacionar Halloween com luz. Independente de você colocar em termos cristãos ou não, não podemos relacionar o Halloween com uma coisa de luz, porque não é luz nenhuma, é escuridão pura. Satanás tem o dia santo dele porque ele tem uma falsificação para tudo. Eu sei que Deus criou todos os dias e que o Satanás não tem poder sobre Deus, Deus que tem poder sobre ele. Mas mesmo assim, o Satanás vai tentar
trazer esse dia para ser um dia especial para ele ser adorado, porque ele é o príncipe desse mundo. O que acontece no mundo hoje, o que a gente vê que está acontecendo no mundo hoje, é tudo obra dele, porque ele é o príncipe desse mundo até que Jesus volte. Glória a Deus que vai voltar, nós vamos ser felizes, vai viver do lado de Jesus. Basicamente, o poder da terra é dele no momento, né? Porque, assim, vejo que as estatísticas dos cristãos, nós cristãos, cada dia mais subindo, mas a gente continua fazendo porcaria nenhuma. Então, assim, quem tá comandando esse mundo hoje aqui é ele. A gente pode ver, só ligar a televisão, assistir o jornal aí que você vai ver. Próximo versículo e penúltimo versículo é Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Não vou nem falar mais nada, soltei e saí correndo. Próximo versículo é Provérbios 22:6, e esse é para você, papai e mamãe, que tá criando seu filhinho, tá bom? Ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. O que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando o seu filho a celebrar o dia da maldade, o dia das bruxas e fingir que é uma coisa boa. Você está treinando eles para eles serem enganados, para eles seguirem as tradições humanas e não as tradições de Deus e não o caminho de Deus. Você está dizendo para o seu filho, para sua filha, que ele pode participar da mesa de Deus e da mesa do Satanás, que ele pode beber dos dois cálices ao mesmo tempo. E se nem Deus e o próprio Satanás convivem no mesmo espaço ao mesmo tempo, vocês imaginam que nós, que devemos ser imitações de Jesus, podemos participar da mesa dos dois? Você está dizendo para ele que os doces, Você está dizendo para ele que os doces, se fantasiar e se divertir é muito mais importante do que seguir a Deus, do que seguir as coisas que Deus diz. E Deus diz pra gente ser puro, pra gente ser luz. E o Halloween não é puro e nem tem um pingo de luz nele. Eu acredito que muitos cristãos que celebram Halloween sabem a verdade, mas estão mentindo para vocês mesmos, para eles mesmos. Eles estão criando desculpas para eles poderem participar dessas festividades. Eu sei que é difícil a gente ser separado do mundo. Eu faço isso todo dia e não é fácil. É muito complicado e às vezes a gente não consegue evitar as coisas porque nós somos pecadores. Mas a gente tem que tentar e a gente tem que lutar. A gente não pode simplesmente deixar a nossa opinião e o que a nossa mente quer fazer nos guiar, porque nem sempre são coisas boas, entendeu? Como eu disse, no mundo espiritual, o inimigo tenta influenciar o nosso espírito a todo custo, a todo tempo. E os anjos também batalhando com eles. E olha só, com anjos lutando com eles, às vezes a gente não é forte o suficiente porque o nosso relacionamento com Deus não tá forte o suficiente, não tá com uma base forte o suficiente para isso. Vocês acham que se o Halloween fosse uma coisa totalmente sem maldade nenhuma, eu não ia participar, eu não ia gostar de ir pra uma festa, me fantasiar, ou fantasiar os meus filhos, meus primos e levar eles pra pedir doces ou travessuras? Ia ser super divertido, porque é uma coisa divertida. Mas se você olha pela essência do Halloween e pelo mundo espiritual, é uma coisa, mano, extremamente pesada, tipo 100% escuridão, sabe? O Satanás não chega mostrando as coisas já como uma coisa ruim. Ele nos apresenta as coisas como se fosse algo nada a ver. E assim ele consegue nos enganar e tirar a nossa atenção do que realmente está acontecendo. E do que realmente acontece no dia do Halloween. A faculdade Oral Roberts é uma faculdade que eu sou muito fã e ela é lá no Texas, em Oklahoma. E eu acompanhei, assim, eu vi no Instagram deles que no dia do Halloween, dia 31, eles montaram um time de evangelismo, arrecadaram alimentos e levaram para as pessoas que estavam que moram na rua e aproveitaram para meter Jesus nas pessoas que estavam pedindo doces ou travessuras, porque tinha bastante gente. Então, assim, bastante gente, né, lá pedindo doces ou travessuras. Eu achei isso muito legal, entendeu? A gente pode participar do Halloween desse jeito. Eu acho interessante, eu achei, assim, sensacional a ideia que eles tiveram. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês, que vocês tenham
entendido, assim, realmente o que é o Halloween e os cristãos. Eu sei que ficou um vídeo bastante comprido, muito obrigada por você que assistiu até o final. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esses, deixam nos comentários aí embaixo e curtem, me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal. A gente tá com quase 270 inscritos, quase um 300. E é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha pra mais gente, sabe? Seus amigos também cristãos que falam que não tem nada a ver participar do Halloween e tal. Mandem pra eles também. E é isso. Eu espero realmente que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês. E vamos interagir, entendeu? Se você tem alguma coisa pra dizer, alguma coisa que você discorda, alguma coisa que você concorda, escreve nos comentários. É isso. Até o próximo vídeo.